Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Queria te convidar a abrir no livro de Juízes, capítulo 7. Ontem nós tivemos uma estação de oração maravilhosa. Foi tão serena, mas tão poderosa ao mesmo tempo. Foi tão vibrante, né? Que passou meia-noite e alguns continuaram dançando aqui, cantando. Foi muito bacana. Você que não vem de coração, você perde mesmo. Perde ali uma oportunidade de orar 6 horas, tem louvor, oração em conjunto, sempre é bom. No próximo estação que virá, agora nós estamos no outono, depois do outono é o quê? Inverno? Então no inverno te espera aqui, hein? Vai ter o anúncio, tudo certinho, para a gente orar juntos 6 horas, Deus faz grandes coisas. Juízes 7, de 16 a 22, um texto conhecido por todo mundo. Então, repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos, chofares, trombetas, jarros vazios e tochas, dentro dos jarros. E eles lhe ordenou: fazei o que me virdes fazer, e eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei a trombeta ou o chofar, e eu e todos que estão comigo, então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis ou gritareis por Deus e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros de barro que tinham nas suas mãos. E em seguida os 3 grupos de soldados igualmente tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros que carregavam, e empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas com a mão direita, gritavam ou exclamavam em um só som: a espada por Deus e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento inimigo. Todo o arraial então se agitou, e gritando os medianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam as trombetas, e a Deus, o Senhor fez que todo o acampamento inimigo, cada um, voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Sererá, até a fronteira de Abel-meolá, nas vizinhanças de Tabade. Pai, fala conosco, edifica nossa alma, nosso espírito, ó Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra, a revelação do Teu Espírito. Que o Senhor possa nos reforçar das armas espirituais, das estratégias que vêm do alto, da sabedoria dos céus, para que possamos ser mais do que vencedores todos os dias e alegrar o Teu coração, em nome de Jesus. O tema dessa noite, para quem gosta de anotar: vencendo com as armas de Deus. Fale comigo: vencendo com as armas de Deus. Nós sabemos que esse momento ao qual nós vamos pregar já era um momento da batalha. Ou seja, o que antecedeu, a maioria conhece bem a história, onde o anjo aparece a Gideão para desafiá-lo, para chamá-lo, para enviá-lo, para salvar, para libertar o povo de Deus, chamado Israel, que estavam na mão dos medianitas. Toda vez que eles plantavam, os medianitas vinham e tomavam a colheita deles. Então Gideão se colocou naquele momento dizendo: olha, a minha família é a menor de Israel e eu sou o menor da minha família, que é a menor. E Gideão ainda disse: se é o Senhor mesmo que está conosco, por que sofremos tanto? Por que estamos passando tudo isso se o Senhor é conosco?
E Gideão pede provas ali no decorrer da conversação com o anjo, do isopo, da chuva, chove em cima do isopo e seca o solo, chove no solo e seca o isopo, e assim foi toda a conversação dele para com o anjo. Antecedeu também esse momento, quando chegam alguns milhares para lutar com ele, e que do lado de lá tinha milhares de milhares, o exército inimigo era gigantesco como a areia do mar. E Gideão acha que já poucos estão ali. E você sabe então que Deus fala: Gideão, não é todo esse povo que vai com você não, queridão. Vai ter aí, vão ser todos eles CLT, e vai ter que passar pela entrevista. Vamos ver quem está capacitado para essas vagas, para derrotar o inimigo. E ali você sabe, tem aquele que, quem tem medo, já foi um monte de gente embora. Depois o que vai beber água, e bebeu água igual um frouxo, um covarde, vai embora. E assim por diante. Sobrou 300 para enfrentar milhares. Tudo isso se passou, e antes, na noite anterior à ida, ele envia um espia lá no meio do pessoal, mais um sinal, e aí alguém sonha, conta o sonho, e ele entende que o sonho, aquele fruto, era o que Deus ia entregar na mão dele. Então Gideão, ele buscou uma segurança extraordinária, e se pensar bem, ele não estava errado. 300 homens contra milhares de milhares, ele se sentindo pequeno, um homem que não era de guerra, e ele tinha que tirar as provas, a comprovação de que, como pregamos semana passada, a presença de Deus estaria com ele. E aí, queridos, é muito bacana, porque os israelitas, como sempre, temavam, pecavam e conheciam a derrota, conheciam a escravidão, assim como nós. A gente plana um tempo bem, anda na fé, anda atuante na obra do Senhor, de repente a gente esfria e começa os pequenos, ou não existe tamanho de pecado, mas o modo de falar, né? Os pecadinhos, depois os outros, e as coisas desandam na nossa vida. 7 anos eles ficaram cativos no Medianita. Às vezes eu e você temos alguns anos em algumas áreas da nossa vida que a gente não decola. Algum enfrentamento, algum desafio, alguma tendência ruim para a nossa vida. Anos esperando, ao ponto de, como Gideão, perguntar: se o Senhor está comigo, por que acontecem essas coisas? Juízes 6:13a, ele fala: ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Toda vez que um crente, um cristão está sofrendo, a pergunta maior é essa: o que foi que eu fiz? Por que me abandonou? Onde o Senhor está? E aí o inimigo usa pessoas para perguntar, como está na Bíblia: onde está o seu Deus? Às vezes nós perguntamos: onde o Senhor está? O que está acontecendo comigo? Que infelicidade é essa? Que loucura é essa? Quantas vezes nós lutamos e não avançamos? Lutamos e não conquistamos naquela área ou naquelas áreas. Isso é cansativo, isso é doloroso. Já passei em várias áreas da minha vida, coisas de 10, 12 anos, clamando, chorando, desesperado, Deus me usando, pregando, curando doentes, surdos, mudos, vendo o morto levantar, pregando em vários lugares, e nada acontecia na minha vida. Presta atenção, quando seu casamento está ruim, que tipo de pessoa Deus mais coloca para você orar? Os casados que não estão indo bem. Todo pastor sabe disso, todo líder, toda pessoa que ora. Quando você está sem dinheiro, apertado, desempregado, quem que Deus manda mais na sua porta? Gente quebrada. E a gente ora e a vida Deus conserta. Quem já passou por isso? Olha, quase ninguém, mas foi bom. Então, é muito interessante. Eu passei muito por isso. Muito mesmo. Às vezes, nós nos perguntamos sim, por que tanta luta nessa área? Por que todo mundo vai e eu não vou? O que está desagradando Deus? O que eu tenho feito? A maior parte das nossas derrotas, das nossas não conquistas, é porque nós queremos lutar com as armas humanas, nós queremos avançar com as nossas estratégias, nós queremos lutar com a nossa força, nós queremos lutar com as nossas armas, nós queremos lutar com o nosso intelecto,
Nós gostamos de falar que somos seres espirituais, vivendo uma experiência em um corpo humano, que vai ficar um dia na terra e o corpo espiritual vai subir. Nós falamos, nós declaramos, nós cantamos, mas na hora da luta, na hora da guerra, na hora de avançar, maioria das vezes, nós queremos fazer com o nosso próprio entendimento. É a hora que eu lembro daquela pessoa poderosa para me tirar da situação. É a hora que eu vou num banco para me tirar daquela situação. É a hora que eu peço às pessoas para resolver. Ou é a hora que eu confio na minha capacidade, na força dos cavalos que eu tenho, entre aspas, e vou para a guerra. Não, queridos. Aquela luta, ela deixou clara que era uma ação divina de Deus. 300 homens contra milhares. Quando a luta for muito maior do que o seu esforço, os seus bens, a sua capacidade, a sua formação, a minha, nós devemos olhar e dizer: essa luta é gigante, porque ela veio para a glória de Deus, porque virá a ação divina, porque o Deus que eu sirvo não é o Deus do possível, é o Deus do impossível. O possível nós fazemos, o impossível é com Ele. E Ele só pode manifestar a solução do impossível se Ele permitir que a gente enfrente coisas além da nossa força e capacidade. Quem está entendendo? Essa luta é grande. Não, seu Deus é maior. As armas, o que me chama a atenção é que se 300 vai lutar com milhares, é uma guerra. O que você espera que alguém vai te dar para lutar? Naquela época, escudo, espada, lança, pedra, no último caso. Você quer arma, sim ou não? Sim. É quando nós queremos usar as armas que nós enxergamos. É interessante que tudo que eles esperavam, Deus fez o contrário. Eu estou indo enfrentar cada um deles, uns 10, 20 mil, desarmados. Somos 300, vamos matar 300. Não, então toma uma trombeta. Vou cantar só para esse negócio aqui até ficar todo mundo surdo. O que eu vou fazer com a trombeta, Deus? Se fosse brasileiro, ia tirar um carnaval aquela guerra. Mas no meio da pregação, irmão, mas obrigado, viu? Quem tem um Meriva vermelho? É daqui da igreja? Talvez nem seja. Tem um Meriva vermelho? Se tiver, ele está estacionado em frente ao portão e está atrapalhando Gideão ir para a guerra. Bom, nós estávamos aonde mesmo? Então, é bom quando a gente está no espiritual assim avançando, né? Trombeta. Vou fazer o que com a trombeta? Vocês estão prestando atenção, gostei. Depois, Deus, não dá para lutar com uma trombeta e com canto, Deus, não vai dar certo. Então toma uma tocha de fogo. Ai, Deus, vou matar 22 mil cada um de nós aí com uma tocha. É isso que eu quero aprender essa noite com você. É por isso que eu coloquei que nós devemos, no título, vencendo com as armas de Deus. O dia que a gente entender que não é o nosso intelecto, o dia que a gente entender que não é a nossa formação somente, Deus usa isso também, é claro, mas não é só isso. O dia que nós entendermos as armas de Deus, nós seremos ainda mais vitoriosos. Talvez Deus possa te ensinar nessa noite e tirar você dessa situação, tirar a mim de alguma situação de guerra, de batalha. Mas nós temos que aprender e praticar. Mesmo que for em Gideão, você vai ver que no Novo Testamento tem coisas semelhantes para nós. Isso na Bíblia, isso ocorre outras vezes. Você lembra de Davi, quando foi lutar com o gigante? Davi, eu até comecei a ver Casa de Davi, uma série que lançou, mas é do mesmo cara de The Chosen, dos Santos do Último Dia, que eu não quis ver The Chosen, porque a escrita dele não é bíblica. O cara já começou, o Golias jogando
3 lanças, e um acertou Davi, Davi caiu. Eu fui na Bíblia, virei ela de Gênesis, Apocalipse, não achei. Parei de ver. É claro que você vai fazer um filme, você tem que encher de coisas. Não dá para trazer mentira para nós. Com tanto de crente que não lê Bíblia, um dia ele vai ter a oportunidade, vai dizer, Davi na 3ª lança caiu. Porque The Chosen foi assim, um monte de gente falando besteira da Bíblia. Eu fiquei pensando nisso aqui, agora, e lembrando de Davi. Davi chega para derrubar o gigante, aquela coisa toda. Saul pega, coloca nele o quê? Armadura de guerra, espada ou lança de guerra. Davi dá os primeiros e os segundos passos, fala, não, isso aqui não dá para mim não. Em outras palavras, é o que eu estou pregando, não vou com as armas humanas, porque se fosse boa, vocês tinham ido, vocês são homens de guerra e estão tudo com medo. Eu vou com armas que ninguém vai acreditar, é um negocinho de lançar pedra, uma funda. Vocês estão entendendo ou não? O gigante riu, o gigante tem muitas coisas que ele não acreditou, meu irmão. Quem vai acreditar no mar gigante, fechado, e pega um pedaço aí de pau, pega o seu cajado, e faz o quê? Abre um mar. Se fosse pelo menos um conjunto de bombas, né, que seca grandes poços. Como isso? Pega o cajado e toca na rocha, vai sair água, que dia! Pega o cajado e toca o dia inteiro, você vê, vai quebrar. Quantos na Bíblia fizeram isso? Para quê? Para que eu e você possamos entender que hoje é noite de abaixar as nossas armas e levantar as armas de Deus. Gideão precisou de coragem, disposição e organização, estratégias, mas principalmente as armas de Deus. Primeira coisa, dos 3 elementos que ele usou, devemos quebrar o cântaro. Diga, eu devo quebrar o cântaro. Cântaro e vaso é praticamente a mesma coisa, a diferença é que o cântaro geralmente tinha umas alças para pegar nele, era a diferença que tinha, mas é um vaso de barro. O cântaro é um recipiente grande, bojudo, com asa para transportar líquidos, só isso. Os cântaros estavam vazios porque fazia parte da estratégia de Deus. Ou seja, se Deus te dá algo vazio, não encha. Se Deus te der algo cheio, não esvazie. Alguém entendeu ou não? Tenha discernimento da forma que Deus te entrega as armas espirituais. A forma que Ele faz chegar na sua mão, não mude, não altere. E Ele diz, faz parte da estratégia divina para vencer os inimigos. Ou seja, precisava estar vazio para guardar as tochas. Tudo que Deus nos entrega tem um sentido. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, seja emprego, seja dinheiro, seja um cônjuge, seja filhos, seja um carro, seja uma casa, seja um conhecimento, uma formação acadêmica, você tem que dizer, Deus, aonde, como e que hora o Senhor deseja usar o que me entregaste. Tem alguém entendendo? Você não formou só para ganhar seu dinheiro, isso é uma consequência da formação. Você formou para glorificar a Deus. Você passou nesse concurso para glorificar a Deus. Você gerou essa família para glorificar a Deus. Você tem saúde para glorificar a Deus. Você tem força para glorificar a Deus. A Bíblia diz, comei, bebei, tudo o que façam, façais para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus. É a razão da existência de um cristão. Vazio, com a tocha dentro, porque eles tinham que permanecer o quê? Escondido, até o momento certo. Você chega com a tocha e ia chamar a atenção de quê? Do exército inimigo. Eles tinham que se posicionar onde Deus mandou. Às vezes, querido, Deus está preparando um milagre, uma bênção, mas Ele te entrega de uma forma que é claro que você tem que ficar calado, até que seja a hora de se manifestar. Mas não aguenta. Começa a contar para todo mundo, contar para os invejosos. Depois reclama, fala que é o diabo. Não, foi só a língua. Deixa para contar quando a coisa estiver pronto. Amém ou não? Você já ouviu isso? Muita gente prega isso.
Quando tiver tudo ajeitado, arrumadinho, na posição que não tem volta, você fala: Deus me deu. Deus me entregou. Os ataques, queridos, seriam de surpresa. Seria para não dar tempo do inimigo reagir, do inimigo perceber. Portanto, as luzes não podiam ser vistas do arraial do inimigo em nenhum momento. A necessidade da tocha está num cântaro vazio. Que armas Deus tem te entregado? Revelação, sonhos, oração de cura, domínio da palavra, mestre, pastor, evangelista, missionário, profeta, um abraço que cura, um abraço que aconchega uma sociedade carente, desesperada, dominada por remédios fortes. Quais armas Deus tem entregado a você? Onde você põe a mão prospera. Pergunte ao seu irmão do lado: quais armas Deus tem te entregado? Tinha o tempo certo de quebrá-los. Tinha o tempo exato para a luz vir à tona. Não precipite o teu ministério. Não precipite o teu chamado. Não precipite o teu negócio antes de Deus. Quantos homens de Deus decolaram e hoje nem são falados mais? Precipitaram, forçaram, ficaram telefonando: deixa eu pregar aí, me leva para pregar nos Estados Unidos, me leva para pregar aí, que eu te trago para pregar aqui. Eu nunca fiz isso, mas conheço muitos. Decolaram antes do tempo de Deus. Desde o ano de 2000, de 99, me ofereceram igreja, montaram igreja, viram o dom que tinha em mim, queriam usar: vou investir, você vai ser pastor. Eu falei: não, só vão me ungir no tempo de Deus. Só vai me ungir o homem que Deus falar que vai pôr a mão sobre mim. Mas foi muitos convites. Eu esperei. Quando chegou a época que eu formei na faculdade batista, que tinha lá o clero, juntava 20 e tantos homens, sabatinava o cara o dia inteirinho sobre Bíblia, eu esperando aquilo, ansioso. Era batista, naquela época isso para o batista tinha um valor muito grande. Eu conheço o apóstolo César Augusto, do nada, ele disse que eu tenho que andar um tempo com ele, a gente jejua 7 dias, Deus confirma, eu deixo aquele que era meu sonho, ser reconhecido na Convenção Batista Brasileira, porque eu era batista, e eu fui caminhar com ele. Fiquei 6 meses de banco, só ouvindo, saindo daqui lá para o setor gráfico. Uns 6 meses ele chegou e falou: agora chegou a hora. Você teve humildade, 6 meses, era para você aprender como é a nossa igreja, como é o nosso formato, tal. Aí eu fui entender aquilo, mas eu estava calmo, tranquilo, eu e a Daniela, muito sossegado. Então você começa um trabalho na sua casa. Eu comecei um trabalho na minha casa com 10 pessoas, lá no setor de mansões. 2 meses nós estávamos na 7, com mais de 40, conheci o Cláudio e a Liliane, num momento de maior desespero da vida deles. Todo mundo foi embora e os 2 chorando ali. E eu lembro que eu fui lá, ela tinha acabado de perder o neném dela. Foi ali que nós conhecemos uma trajetória, uma história aí de praticamente 20 anos, esperando o tempo de Deus. Quando ele lotou, ele me chamou e falou assim: agora você está pronto para ser ungido pastor. Porque o dia que ele me conheceu, ele falou: você já é pastor no céu, na visão de Deus, mas aqui tem seu tempo. Agora você vai ser pastor mesmo, que agora você tem ovelhas. Aí eu fui ungido, acho que em 2006, eu nem lembro mais. Tem tantos anos. Por quê? Que até hoje a gente prega. Eu já errei, já caí, já falhei, já me levantei pela graça de Deus. Mas por que até hoje eu posso abençoar? Porque eu esperei a hora de me manifestar como pastor ao mundo. Não precipite nada na sua vida por orgulho. Não abra uma igreja por orgulho. Não estenda o seu ministério por vaidade. Nem nada na sua vida. Deixa Deus fazer na hora dele. Tem alguém entendendo ou não? Então, queridos, a primeira coisa que ele fez foi quebrar tudo aquilo. Por quê? Porque no devido tempo ele tinha que quebrar para a luz se tornar visível a todos. Vamos para o Novo Testamento? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Tem alguém aí? Amém. Saúde. Temos, porém, este tesouro, fala tesouro. Quer dizer, tesouro é algo valioso, sim ou não? Em vasos, em cântaros.
Eu tenho esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que eu acabei de te ensinar? Os elementos de guerra que Deus usou não eram os que os homens usavam. Nós somos vasos de barro, não somos nada, somos o cântaro a ser quebrado. Mas o tesouro, o poder que excede, provém de Deus em nós mesmos. Coloca a mão no seu coração e fala: o poder que excede todo o entendimento, para mim vencer todas as guerras, provém de Deus e já está em mim. Ele chama Espírito Santo de Deus. Maior é o que está do que tudo que está no mundo. Pode dizer amém? É lindo isso, Gideão. O poder que vai agir não é da sua espada, não é do seu escudo, não é da sua lança. É disso aí. Nós somos esse vaso. Dentro de nós há um tesouro espiritual, há uma força extraordinária. Dá um pouquinho de árvore, por favor. Obrigado, valeu. Nós somos valiosos não pelo que somos, mas por aquele que habita em nós. Fala comigo: eu sou valioso não pelo que eu sou, mas por aquele que habita em mim. Deus escolheu trabalhar, queridos, através da fragilidade humana. Onde eu estou hoje seria impossível para mim, onde você está é impossível para você. Quando temos a humildade de entender isso, nós entendemos que através da nossa fragilidade é que a glória será exclusiva de Deus. Então eu quero fazer um link. Por que estamos perdendo as guerras? Porque usamos armas normais, humanas. Porque o link está na finalidade da minha vitória se tornar a glória de Deus. A finalidade não é o tanto de dinheiro que vamos ganhar, não é o casamento melhor que vamos ter, não é só a saúde. O que interessa é que quando eu começo uma guerra, quando eu começo a buscar um crescimento, eu vou fazer o link: Senhor, tudo isso será para a glória do Teu nome. É isso que houve, é o que nasceu em tudo isso. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nossa vida faz que a gente possa jorrar e brilhar luz de Deus sobre as pessoas. Eu tenho que linkar minha vida, senão eu vou continuar perdendo. Não podemos querer as coisas por vaidade, por interesse próprio. Um crente verdadeiro, ele não desvincula nenhum passo da sua decisão de Deus, da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Vamos revelar o que está dentro de nós. Como cântaros devemos ser quebrados, como foi o cântaro de Gideão e os 299, os 300 homens. Deus precisa nos quebrar. Deus precisa quebrar este cântaro, tirando de nós o orgulho, tirando de nós a vaidade, tirando de nós a autoconfiança, tirando de nós a autoajuda, tirando de nós tudo aquilo que a sociedade vai enxergar que não é Deus e é nós. E aqui diz que os filhos do mundo, o mundo anseia por essa manifestação, anseia para que os filhos de Deus sejam revelados. Deus está conosco em todo o tempo. Às vezes parece que não, mas Ele está. João 12, 24. João 12, 24. Em verdade, eu vos asseguro, que se o grão de trigo, que simboliza nós, não cair na terra e não morrer, ou seja, não for quebrado, ele vai permanecer só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos.
Se nós deixarmos a partir de hoje Deus quebrar esse vaso para sair o poder que está dentro de nós, nós teremos frutos de vitória em todas as áreas da nossa vida. Tem alguém entendendo? É isso, queridos. Precisamos quebrar esse cântaro chamado eu. Aí eu te faço uma pergunta com todo respeito, e aí tem que ter humildade para fazer essa análise. Se Deus quebrar esse cântaro eu hoje, o que vai sair de dentro dele? Olha o grilo. O que é que vai sair? Pornografia? Mentira? Frieza espiritual? Falta de oração, de Bíblia? Fofoca? Desejo do que não é nosso? Promiscuidade? Bebedeira? Droga? Prostituição? O que vai sair de nós, irmãos? Gideão tinha uma certeza: iria sair luz. Tem muito cristão que canta, que prega, mas quando quebra, sai trevas. É bom estar no culto, é bom falar que é cristão, é bom falar da Bíblia, é bom postar coisinha na internet, mas eu quero saber o que está dentro de nós. Deus não olha o exterior, Deus está preocupado com o que está dentro do vaso, porque está chegando a hora que Ele vai quebrar todos os vasos, para que o mundo veja a luz da salvação. Vamos nos quebrar, vamos pôr para fora o que é ruim, vamos voltar ao primeiro amor, à essência, ao dom. Desperta o dom que há em nós. Está buscando problema, está namorando jugo desigual, está casando com jugo desigual, está montando empresa de estelionato, está mentindo, sonegando. Que vaso é este? O mundo espera por nós, e o que estamos entregando? Estão dizendo que essa geração é a geração do avivamento. Eu quero me atrever diante de Deus dizer que essa geração é a geração do escândalo. Todo dia tem escândalo de igreja na rede social. Todo dia, sem exceção. Dezenas. Crente filmando briga interna, crente deportando pastor, crente com crente, loucura. Sujeito interrompendo o culto para mostrar coisas erradas, brigas por dinheiro, por cargo. É a geração que está derrubando tudo que as gerações anteriores fizeram. Saiu uma pesquisa séria, quinta-feira: 72% da população brasileira não acredita na igreja evangélica. Eu falo isso desde 2014, algum diz que eu sou visionário, mas eu falo e apanho, depois todo mundo fala no futuro. Eu dizia em 2014, se a igreja está crescendo tanto, por que está pior? O roubo aumentou, a morte aumentou, as loucuras aumentaram, os escândalos aumentaram. Que igreja que cresce é essa? Quanto mais vaso quebra, mais treva sai. Estou falando mal de denominação, não estou falando que isso é a realidade. Não é a geração do avivamento, não. Eu não conheci minha avó, mãe de meu pai, mas li a história dela. Ela saiu de cavalo de Goiânia, na época que não tinha estrada, não tinha nada. Ela saiu de cavalo com um filho no colo. Só ela, o marido dela estava no exército, porque Deus mandou ela ir para João Pinheiro. Era um arraial. Ela foi de cavalo, atravessou, sei lá quanto foi isso, que eu não decoro, mas foi aquela época que praticamente eu acho que ninguém aqui nasceu. E ela foi. Aquela época crente era apedrejado, crente era humilhado, cuspiam neles. Deus mandou ela ir. Uma geração que ia de cavalo, uma geração que enfrentava uma perseguição. Não tinha ar-condicionado, não tinha luzes, não tinha criar um clima de apagar a luz para o Espírito Santo agir. Não tinha essas palavras de hoje, não.
Quantos assembleanos de bicicleta, de cavalo, no recôndito dos piores lugares do Brasil e do mundo, geraram pequenas igrejas, geraram salvação em Cristo. Hoje é uma geração da apoteose, da idolatria, do autógrafo, de qualquer palavra serve desde que me agrade. Quero dizer para você, que começa por mim. Vamos ter humildade nessa noite, e vamos olhar esse vaso que somos nós. Se Deus quebrar hoje, o que é que vai sair? O que é que está escondido? O que é que está aí dentro? Não estou dando chicote não, eu estou te dando a palavra que Ele mandou de amor, porque Ele não quer deixar ninguém para trás. Ele ama, por isso Ele corrige a mim e a você, não sou diferente de você. Está na hora de quebrar o vaso e dizer: Senhor, faze-me de novo. Segunda coisa, primeiro ele quebra o vaso. Quando quebra o vaso, expõe alguma coisa. Segundo ponto, expormos a tocha, luz. Fala, eu devo expor a minha tocha, a minha luz. Quando eles quebraram o cântaro, deve ter sido um barulho, né? 300 cântaros ali, perto do arraial. Um quebra, outro quebra, outro quebra, aquilo já dá um alarde no inimigo. E a tocha serviu para quê? Para iluminar o caminho do exército e para confundir a visão do inimigo. O que a tocha é? A tocha é um símbolo de iluminação espiritual, é um conceito bíblico. Na Bíblia, a tocha simboliza a luz do Evangelho, a luz que habita em nós, a luz que vem de Deus. Olha Isaías 62:1. Por meu amor misericordioso para com Sião, não deixarei, diz Deus, de agir por compaixão a Jerusalém. Não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer luz, como o romper da aurora, e a sua salvação como as chamas de uma grande tocha. Que lindo! Quando Deus quebrar esses 342 vasos que hoje estão na Seara Viva, e o mundo, Sobradinho, Brasília, pudesse enxergar de longe uma luz como a aurora, e as chamas da nossa tocha seriam chamas de uma salvação de Deus. Por favor, Deus, espere isso de nós. Vamos ajustar o vaso. Vamos deixar essa tocha sair. Mateus 5, 14, 16, nós conhecemos muito. Ele diz para nós: vós sois a luz. Firma os olhos do seu irmão e fala: você é luz do mundo. Fala com ele: você é luz do mundo. E onde há luz, não pode ter trevas. É o que ele simbolizou em Gideão: levanta a luz, levanta a tocha, para ele ver que tem uma multidão de tochas, uma multidão de gente. O meu sonho é que o capeta olhe do inferno e veja na Seara Viva tochas fumegantes do fogo e do poder do Espírito Santo de Deus. Você é tocha, deixa Deus te acender. Uma cidade edificada sobre o monte, continuando Mateus 5, não pode ser escondida, não pode. Igualmente não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama, ao contrário, coloca no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Deus te quer em lugares altos, para que os que estão em lugares baixos enxerguem a luz que está em você. Versículo 16. Assim, isso é uma ordem para nós, não é uma opção. Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas. O que é que eu disse que era o link para ganhar a guerra com as armas de Deus? Era que no fim seria tudo para quê? Aí ele termina dizendo: para que vejam as boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Se não tiver esse link, não tem vitória permanente.
A sua empresa glorifica a Deus? As suas vestes glorificam a Deus? As suas palavras longe da igreja glorificam a Deus? Os seus dons glorificam a Deus? O seu dinheiro glorifica a Deus? No seu emprego, a sua presença, a sua forma de agir glorifica a Deus? Na sua casa glorifica a Deus? É isso que Ele quer. É a luz do Evangelho, é a luz da salvação. Essa luz, ela iniciou no céu antes que nós nascêssemos. E Ele nos escolheu para que essa luz fosse carregada por nós. A tocha é carregada por nós. Hoje eu não sei mais, mas antigamente aquele pessoal que revezava na tocha olímpica, lembra? Hoje as cores estão perdendo valor, né? Com a internet. Mas tinha uma honra a pessoa carregar a tocha, lembra disso? Tinha uma honra o cara pegar uma flecha e acender, aquele negócio do nome esquisito lá. Alguém sabe? Pira. Aí nós pira. A pira olímpica. Irmão, se eles tinham uma honra, imagine eu e você a honra de carregar a tocha de Deus. Precisamos ver a igreja diferente. Precisamos ver a oportunidade de servir aos outros diferente. Porque o dia que eu quebro o cântaro, Deus começa a quebrar tudo que é parede que está entre mim e a bênção. O dia que eu começo a brilhar a tocha de Deus, Deus começa a brilhar nos seus negócios, na sua saúde, na sua família. Está entendendo ou não? É o vínculo da glória. É o vínculo da glória. Durante as lutas, queridos, queria que você guardasse isso. Você que está sofrendo, você pode até ser ferido gravemente, principalmente as emoções, mas se você deixar a tocha voltar a brilhar, você e eu poderemos ser abatidos, mas jamais destruídos. Terceira e última coisa, a terceira arma espiritual. A primeira foi o cântaro, o vaso de barro. A segunda foi a tocha, a luz. Terceiro, permita o mundo espiritual ouvir a nossa trombeta. Diga, eu preciso permitir o mundo espiritual ouvir a minha trombeta. Sua trombeta e a minha pode ser diversificada. Uma trombeta pode ser a oração. Quando eu oro, eu troco a trombeta, sim ou não? A trombeta é tão importante na Bíblia que vai tocar trombetas para que Jesus volte. Semana passada, quando eu vi aquele negócio que eu testemunhei para vocês, a unção do apóstolo rei, que eu vi a sacerdotal dele, apóstolo rei, eu virei para Alexa, diz: Alexa, toca a última trombeta. Acabou. Já era. A trombeta é nossa oração, a trombeta é nosso compromisso, a trombeta é a verbalização da palavra, a trombeta é o evangelismo, a trombeta é o departamento que você toma conta, a trombeta é aquelas pessoas que você conta sobre Jesus, a trombeta é o hospital que você visita, você vai tocar ela em oração, o presídio que você visita, o faminto que você alimenta, o que tem sede que você tem água, dá água, o que está com frio e você cobre. A nossa vida, as nossas ações, a nossa fé aberta ao mundo, é a trombeta nossa. Quando nós tocamos a trombeta, nós confundimos o inimigo. Aquela trombeta na época, ela era feita de chifre de carneiro. Quando eles tocaram em 3 grupos, 100 de cada vez, revezando para não cansar, queridos, aquilo ecoou no vale lá embaixo onde a turma estava. Da impressão que Deus deu neles era que era um exército gigantesco. 100 em 100 tocando. Você imagina se nós começarmos amanhã. Segunda-feira essa pontinha aqui toca. Oração, terror. Toca jejum. Vai orar nos lugares. Segunda e terça, quarta aqui no meio, pega quarta e quinta, vocês tocam o terrorzão, e Bíblia, e oração, e na rua, e testemunha. As pessoas, você mudou, que luz é essa, o que aconteceu? O que aconteceu? Que poder é esse? Ora por mim. Aí na sexta, sábado, domingo, o diabo acha que vai descansar. Aí essa turmada aqui pega, toca a trombeta do testemunho, a trombeta do posicionamento, a trombeta de oração. Queridos, se nós fizermos isso em 6 meses, terá mais de 2.000 pessoas convertidas nesse lugar. Curadas, tratadas, casamentos salvos, ex-drogados, ex-prostitutas, ex-atleticanos, tantas coisas. Você precisa agir.
Toda vez que tocava um chofar, um trombeta, tinha vários significados, mas um deles era vitória. Quando eles ganhavam, eles tocavam também. Tinha outras formas para alertar que o inimigo estava chegando, tinha várias formas de ser usado, mas a maior delas era vitória. Eles tocavam o chofar ou a trombeta. Tem outros nomes que dão interpretação. O toque da trombeta simboliza convocação, alerta e manifestação divina. Quando você toca a trombeta da oração, há uma mobilização, uma convocação de anjos, porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço dos santos. Ah não, irmão, vai pra guerra sozinho, não, leva aqui, eles devem ter uns 60 metros de altura aquilo, leva contigo. Está ao seu serviço, mas ao seu serviço para brincar, para divertir, para mandar derrubar os outros? Não, está ao serviço para a glória de Deus. Ao tocarmos as trombetas, como Gideão, nós estamos manifestando confiança plena na palavra de Deus. Deus empenhou a palavra a Gideão: eu vou contigo, vai nessa força sua, eu vou te dar vitória contra os medianitas. Ele está falando aqui à esquerda, ao meio, à direita: vai comigo, quebra esse vaso, limpa, levanta minha tocha, troca a tua trombeta, creia na minha palavra, porque eu não volto atrás, eu te darei vitória em cima de vitória. Êxodo 19, 18, 19. Eu gosto de Bíblia. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Deus, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som da trombeta, do chofar, ia aumentando pouco a pouco. Você não percebeu a conexão, não? Conforme você vai tocando a sua chofar, a sua trombeta, a sua oração, a sua vida, o monte da sua vida vai enchendo e vai fumegar da presença de Deus. Tem alguém em casa aí? Quem está entendendo essa palavra? A trombeta ia aumentando e Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia. Ah, nem que coisa mais linda. Pensou, tivesse um WhatsApp com Deus? É o que Moisés tinha. Ele falava, Deus respondia, ele falava, Deus respondia. A gente às vezes fica tão ansioso, né? Leva só 10 anos e ele responde. Coisa linda. E se você pegar esse contexto aqui, o texto aliás, você vai ver que havia muita gente no pé do monte, um monte de israelita. Quando Deus começou a falar, era só vaso cheio de treva. Pode olhar lá. O que eles falam? Moisés, não fale com Deus para não falar conosco. Deus fala com você, ó vaso de honra. Não está escrito isso, não estou só complementando. Em vaso de honra, e você fala. Ei, se você está precisando de homens para falar, alguma coisa está errada. Porque o novo e vivo caminho para chegar diante do trono pertence a mim e a você. Ei, vaso, pega essa. Deus quer falar com você, Deus quer que você ouça, mas você tem que suportar. Trevas não suporta. Falava e a voz de Deus lhe respondia mais e mais. Eu quero chegar nesse nível. Quem quer chegar nesse nível? Meu sonho era criar um grupo, eu, o Espírito Santo, Jesus, Deus e o arcanjo. Coisa linda. Toque a sua trombeta, mas para ela ter efeito tem que quebrar o vaso. Para quebrar o vaso, primeiro tem que limpar ele para que saia a tocha, a luz, o fogo que Deus espera. Essas 3 armas de guerra, nada mais vai te deter. As conquistas virão, não sou eu que prometo, é a palavra de Deus. Então, queridos, o vinho não está aí não, mas vocês podem subir.
Depois do domingo passado, eles não sobem mais nunca se eu chamar. Foi criada uma cultura aqui domingo passado. Os que estavam aqui estão entendendo o que eu estou falando. Falar nisso, o Vini nem veio hoje, hein? Queridos, o exército de Gideão era infinitamente inferior dos medianitas. E Deus ainda mandou ele reduzir mais e mais. A chave da vitória era tão pequena diante da guerra, os três elementos, as três armas espirituais, as armas de Deus. Mas o fim dessa história de Gideão, que é a vitória total contra os medianitas, total, sem resquício. Eles não mataram um soldado, não trocaram fight com nenhum soldado, não teve briga, não teve discussão, não teve nem xingando a mãe do outro, nada. Quando eles chegaram, tinha todo mundo corrido. Isso mostra que Deus é especialista em nos transformar em improváveis guerreiros vitoriosos. Assim como Deus fez com Gideão, Deus chama a mim e a você. Mesmo com as nossas lutas internas, mesmo com as nossas depressões, mesmo com as nossas limitações e bloqueios, Deus te chama hoje. Jogue fora as armas naturais, o seu querer, a sua forma de ver, a sua estratégia. Por menor que seja a chance de você e eu revertermos qualquer situação, se nós quebrarmos o vaso, levantarmos a tocha e trocarmos a trombeta, Ele vai conceder a vitória. E eu encerro com 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, confirmando o tema que eu dei, vencendo com as armas de Deus. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são dessa terra, não são terrenas, não são visíveis, não são palpáveis, mas elas são poderosas em Deus, para destruir todas, sem exceção, fortalezas, em qualquer área, em qualquer momento, da minha jornada e da sua, sobre essa terra. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. O mesmo ontem, hoje, o mesmo Deus de Gideão te convoca para a guerra, e a vitória é certa. Glória a Ele. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá,
Vamos declarar: estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Pouco importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por ele, oxe, Senhor, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Declare! Segure a mão do seu irmão, feche os corredores. Deus quer criar uma nova aliança. Feche os corredores. Levante as mãos dele e vamos cantar juntos. Ele virá sobre a sua vida. Ele virá sobre esse lugar. Ele virá sobre as áreas da sua vida. Ele virá com a vitória. Ele virá com as armas espirituais. Ele nos abençoará como um só corpo, como uma igreja, como uma família. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Toque a sua trombeta através dessa canção. Declare com fé. Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele virá. Vejam, ele traz. Ele virá. Não solte as mãos do seu irmão. Deus está trabalhando. Deus me mostra que está trabalhando. Deus está quebrando correntes, barreiras, sonhos que estavam perdidos. Ao quebrar o vaso, Deus vai restaurar nessa noite. Limpa o caminho, limpa a vida, limpa a mente, limpa as ações. Sai daqui hoje decidido. Tira tudo que tem prendido a sua vitória. Ou você acha que já conquistou essa porqueirinha? Deus tem coisas muito maiores. Levanta a tocha, quebra o vaso, usa a trombeta. Soberano em poder, ele virá. E o cordeiro, muito em breve, consigo a sua recompensa. Ele virá, e todo olho verá, toda língua confessará
Ti, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. As trombetas estão tocando ao Senhor. Venha, eu te peço, em nome de Jesus, e muda histórias. Todo mundo. Por Ele, Você pode aplaudir esse Deus da vitória, o Senhor da nossa vida, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. A Ele, a Ele, a Ele, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória a Ele. Só aqueles que vão quebrar o vaso, levantar a tocha e tocar a trombeta, levanta as mãos para o alto. Pai, em nome de Jesus, nós cremos e te agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que os nossos olhos ainda não estão vendo. Mas nós cremos, como diz Davi, examina o nosso coração, a nossa alma, e vê se algum caminho mau que tem nos atrapalhado, e quebra-nos e tira de nós, porque nós queremos levantar a tocha da salvação, do Evangelho e do poder do Evangelho. Nós queremos dar brados de vitória, tocar os nossos chofares, para que o nosso inimigo que veio por um caminho volte correndo por 7 caminhos. E pela fé sobre a nossa vida, eu libero novas conquistas. Pela fé, com essas ações e com as armas do Senhor, que novas oportunidades surjam, novos sonhos, novos projetos, e que eles se concretizem, e que se cumpra em nossa vida, que somos e viveremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vá e conquiste, conquiste, conquiste no Senhor. Ele virá. Deus te abençoe. Sobre